Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. Pegue suas mãos aos céus e declare: és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me consola. Eu sei que é meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Pegue suas mãos aos céus e declare: és fiel em todo o tempo, Jesus. Em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare: tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos erguer nossa voz, vamos dizer: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Aleluia. Em todo o tempo tu és tão bom.
Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. Queria chamar as crianças aqui, antes delas entrarem para o Ministério Infantil. As crianças, os adolescentes. Vamos subir aqui, que eu quero fazer uma oração baseado. E você que está aí, fica na intercessão. Aqui, em Joel 2, 28, Deus tem falado muito de um avivamento, né? E a gente, para entender avivamento não vem só para adultos. Avivamento também toca em crianças, em adolescentes, né? Como está aqui, os idosos, todos. Então, Joel 2, 28 diz assim: então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, que nós possamos aqui entrar nesse tempo onde as crianças, os adolescentes possam ter visões. Né? A gente vem para a igreja, quando a gente, né, vamos dizer, gasta um tempo de arrumar os filhos, de insistir, às vezes, com os filhos para vir para o Ministério Infantil. Isso aqui não é uma salinha, coisa que nós mais lutamos aqui para mudar essa nomenclatura que muitas igrejas usam, salinha de criança. Não, é um Ministério Infantil onde eles aprendem, onde eles têm experiências com Deus. Não é um lugar de brincar. A gente toma muito cuidado, né? Tem alguns brinquedos, mas não é um lugar que você vem para brincar, vamos lá brincar, não. A criança, o jovem, o adolescente precisa se esforçar, os pais e nós aqui como pais espirituais, para eles terem experiência. E está dizendo aqui em Joel que virá um avivamento e que essas crianças terão visões, sonhos, profetizarão. E nós precisamos entrar nessa dimensão com eles. Eu tive experiência com os nossos filhos pequenos. Com 5 anos já tinham visões. Com 9 anos foi batizado com o Espírito Santo, orava em línguas. Revelações. Querido, isso não é utópico, que hoje a igreja, muitas vezes a igreja que eu digo, a igreja de Jesus Cristo na terra, não é essa só a comunidade evangélica da restauração, a igreja precisa ter esse despertar, precisa entender que a criança pode ser e será grandemente usada por Deus. E nós temos que ouvir, teve um sonho, vai contar para o pai, para a mãe, a gente precisa ouvir o sonho e dar valor, porque pode ser um sonho profético, pode ter uma visão, uma revelação. Querido, nós vamos fazer a diferença na terra. Aqui nós vamos ativar o futuro da igreja. E nós precisamos fazer a diferença como igreja, que é a palavra que será pregada hoje. Sem os pastores, sem os ministros de louvor saberem, mas o Espírito Santo já sabia que nós vamos falar do verdadeiro trono, que é nosso Senhor. Todos os louvores aqui foram falar de trono. E que essas vidas que estão aqui, elas venham reinar com o Rei Jesus na terra. Sentar no trono, estar no trono. E a visão que eu tive aqui hoje, esse Rei Jesus que está aqui, ele tocava em cada um. E que a gente possa levar muito a sério a vida espiritual da nossa casa, da nossa família, das nossas crianças. Não é uma criança. Sim, mas aqui no ministério, nós precisamos ativar. E nós, como pais, precisamos aprender a ativar. O que é ativar? É orar. Colocar as mãos sobre eles, ativar, que você possa ter sonho, que você possa ter visão. Porque está na Bíblia, não é uma coisa que nós criamos. Está na Bíblia, é bíblico. Essas crianças tenham visões, que elas possam fazer a diferença lá na escola. Muitos vão ser taxados por doido, muitos vão ser até deixados de ladinho lá na escola. Ah, você é muito careta, ou você é isso, hoje os outros termos. Não tem problema. Nós somos de Jesus.
E esse Jesus vai estar segurando a mão deles. Esse Jesus vai direcionar e não vai deixar sequelas do que o mundo faz de bullying. Amém? Não tem problema o que fizer de bullying, mas as nossas crianças, os nossos jovens serão e farão a diferença nessa terra. Amém? Queria, junto com você, se você puder, estender suas mãos para cá, se colocar em pé. Isso é algo muito sério. Eu vou estar orando de um por um. Senhor, abençoa, Pai, esses jovens. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha separar esses jovens para ti. Levanta, Pai, esses jovens que hoje são jovens, mas serão futuro pais. Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Pai, poderosamente cada um deles. Ativa, Senhor, ativa os dons de visões, de sonhos. Senhor, que eles possam ser batizados com o Espírito Santo. Senhor, que possam ter experiências contigo poderosas. Nós liberamos nesse lugar experiências contigo. Que eles possam ter visões, Senhor, em sonhos. Visões, Pai, com os olhos abertos também. Visões e revelações. Senhor, abençoa. Levanta uma geração diferente. Levanta uma geração posicionada. Levanta uma geração, Pai, que vai fazer a diferença nessa terra, nessa cidade. Senhor, nós entregamos essas crianças, esses jovens, esses adolescentes para ti. Que o Senhor esteja guardando onde estiverem, guardando nas ruas, guardando, Pai, em casa, guardando nas escolas, guardando ali nos esportes, seja nos ginásios de esportes, onde eles estiverem, andando de bicicleta, de moto, de skate, o que for, que o Senhor esteja guardando, segurando nas mãos. Senhor, obrigado pelos livramentos que o Senhor já deu de morte, de queda, Senhor, de quebrar alguma parte do corpo. Pai, mas eu te peço nesse momento, vem com o teu avivamento. E comece, Pai, por esse ministério infantil, ministério de adolescentes. Dê força para os líderes, os professores, dê força, dê ânimo, dê coragem, dê ousadia, dê intrepidez, para que eles possam guiar cada um deles no teu caminho, em nome de Jesus. Amém? O sonho que vocês tiverem, visão, às vezes vão falar assim, acho que não é nada, não, é alguma coisa, amém? Contem para o pai, contem para a mãe, contem para os professores, porque Deus vai começar a falar grandemente através da vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe cada um. E boa aula. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Aproveitar que você está em pé, vamos fazer uma oração. Já fomos tão abençoados aqui no louvor. Oh, Deus, como pude sentir a tua presença aqui, Pai. Como o Senhor se manifestou aqui, Deus. Oh, Senhor, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações. Aquele que ainda não conseguiu ver a tua glória. Aquele que ainda não conseguiu sentir a tua presença. Que o Senhor venha tocar. Que o Senhor venha falar. Que o Senhor venha abrir os ouvidos, abrir a mente, abrir o entendimento. Fala conosco, Pai, nessa noite. Continue falando, porque o Senhor já falou poderosamente através do louvor, através da oferta, através da oração inicial. O Senhor já falou poderosamente, mas continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder, fala para o seu irmão, receba um novo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe cada um aqui. Pode se sentar. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por você que está aqui. Já sentimos grandemente a presença de Deus e sei que Deus tem mais para você. Amém? Hoje aqui o tema é um só trono. Amém? Somente um trono prevalece.
que é Deus. Somente o trono de Deus prevalece. A gente tem falado aqui que nós vivemos nesse reino, o reino de Deus. E quando fala de reino, se fala de rei, se fala de trono. E quem é o nosso rei? É Jesus. Amém? Se você puder, abra a tua Bíblia no livro de Mateus 28. Glória a Deus pela tua vida, você que está aqui, que se esforçou por estar aqui. Que Deus possa atender aí toda a expectativa, todo o desejo do seu coração. Mateus 28. Glória a Deus. Primeiro livro aí do Novo Testamento, versículo 16. 28, 16. Diz assim. Tem sempre um título, é a Grande Comissão. Mas nós não vamos falar hoje só da comissão, né? Nós vamos falar um pouquinho realmente do trono de Deus, aquele que prevalece. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até os finais do tempo. Amém? Mas algo que eu quero que a gente grave muito é toda a autoridade foi dada para Deus no céu e na terra. E como eu falei aqui, o trono, né? Quando a gente pensa num rei, a gente pensa num trono. E muitos têm levantado tronos aí para outros deuses. E nós temos que entender que só existe um trono. E só um Deus. Amém? Essa semana aconteceu um fato, eu comentei lá no dia que eu fui lá no estudo, que entrou um grilo lá na loja, e as meninas estavam limpando, uma delas só se perguntou: nossa, olha, isso aqui dá sorte. Ai, deixa aí que dá sorte. E umas coisas assim, né? Daí eu levei na brincadeira, mas eu já estava muito forte, gritando essa palavra aqui no meu coração. Então eu falei assim para elas: olha, o único que dá sorte para nós é Deus. O único que reina na nossa vida é Deus. O Todo-Poderoso é Deus. O grilo foi criado por Deus, mas nem grilo, nem trevo de 4 folhas, nem horóscopo, nem espada de São Jorge, nem arruda atrás da orelha, e o tanto de coisas que eu fui citando ali, que são crenças, né? Nada tem poder. O único que tem poder é o Senhor Jesus. E essa igreja que Jesus fala aqui, né, que Jesus aproxima-se dos discípulos ali, e ele começa a falar: toda a autoridade me foi dada. E se toda a autoridade foi dada para ele, e se um dia eu aceitei ele, ele está aqui dentro de mim. Amém? Dentro de você. E toda a autoridade que está em você, você pode colocar em prática. A igreja pode colocar em prática. Coisa que não está acontecendo hoje. A igreja tem acreditado: eu sirvo Deus, mas eu também tenho aqui aquelas... Nada contra, mas eu sempre tenho aqui dentro da Bíblia, ou é um trevinho, ou é então aquela caixinha da promessa, ou é então qualquer, vamos dizer, patuá. Não tem, querido, não existe. É só Deus, amém? É só o Senhor que
tem poder na nossa vida. É só o Senhor, é só Ele. É só Ele que cura, amém? É só Ele que salva, é só Ele que liberta. O reino de Deus tem um rei, e esse rei é Jesus, e é esse rei que nós nos prostramos. E é onde a igreja muitas vezes se perde. Como nós falamos outro dia do bezerro de ouro, né? Aquelas pessoas já tinham visto tantos milagres, tantas maravilhas, viram o mar sendo aberto, viram o alimento vindo do céu, mas eles duvidaram. E quando chega aqui, Deus está enviando os discípulos, como Deus um dia me escolheu e te escolheu. E Ele te enviou e te envia. Mas Ele fala, olha, filho, só há um governo, só há um trono. A autoridade está sobre a minha vida. Deus falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não tem outra, não tem outro. Não tem outro, não tem nada. Amém? É algo que nós temos que ter muita convicção, porque é algo, vamos dizer, uma linha muito tênue para eu acreditar. Não, se eu jogar ali na loteria eu vou ganhar, porque é um jogo e eu vou ter força. Não, é o Senhor. É o Senhor que nos dá força para trabalhar e ganhar. Ai, e se eu fizer uma força no pensamento e eu ficar pensando, como muitos, né? Tem muitas seitas que falam assim, põe aí na sua geladeira uma casa bem bonita, um carro, aí você fica olhando ali pensando, nossa, eu quero ter isso e eu vou ter. Não, querido, é só Deus, amém? Vamos falar juntos, somente Deus é o que me dá força. Somente Deus é que vai fazer algo na minha vida. É somente Deus. Por que que a igreja hoje está tão enfraquecida? Essa semana mesmo eu pensando de mais ou menos 35 anos que nós somos convertidos. 35 anos atrás. 35 anos atrás. Que não é tanto. Já eram diferentes as crianças, já eram diferentes os adolescentes. Os jovens se uniam o tempo todo para ir no monte buscar a Deus, ir orar. Tinha os grupos de oração. Hoje, para reunir jovens para orar, querida, é a coisa mais difícil. Agora, os jovens se reúnem muitas vezes, não tem problema, não é errado. Ah, vamos comer pizza, vamos fazer isso. Mas espera aí, nós precisamos resgatar a autoridade que Deus concedeu para a igreja. Amém? Deus concedeu uma autoridade para a igreja. Por que existem tantas pessoas depressivas na igreja? Por que existem tantas pessoas com desejo de morte na igreja? Por que existem tantas pessoas desanimadas na igreja? Pessoas que não conseguem ler Bíblia na igreja. Pessoas que não conseguem orar na igreja. Porque elas não conseguem entender que a autoridade de Deus está disponível. E que eu preciso ter essa autoridade em mim. Amém? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, diz assim: do trono emanavam relâmpagos, vozes, trovões. Perante ele, perante Deus, né? Estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então veja bem, do trono onde está Deus, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Querido, no trono onde está Deus, lá é o que aconteceu em Pentecoste, tanto no Monte Sinai, como em Atos 2, houve tudo isso aqui, relâmpagos, trovões, grandes sinais. E aqui em Apocalipse está dizendo que do trono onde Deus está, há poder. Amém? Vamos falar junto? Há poder no nome de Jesus. Há poder
onde Deus está. Há poder, querido. Assim aconteceu lá no Monte Sinai, assim aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando aquelas pessoas, 120 apóstolos, estavam reunidos. E assim pode acontecer aqui e agora. Há poder. Você pode ver línguas de fogo, você pode receber cura, você pode ser tocado, a sua casa pode mudar, a sua vida financeira pode mudar. Porque há poder no nome de Deus. Há poder na voz de Deus. Lá em Atos 2 nós vimos, né? Todos os dias que falamos sobre Pentecoste, onde houve línguas de fogo. Veio o trovão, veio o som como uma buzina e vieram línguas. Então é interessante que eu estava estudando o som, veja bem, o som, lá em Atos 2, o som se tornou imagem. Então, as línguas, né, que falavam coisas, elas se tornavam imagens. Foi algo assim tão tremendo, tão sobrenatural, que viram algo glorioso. E hoje não é diferente, você pode ver a glória de Deus sendo manifestada na sua casa, a glória de Deus sendo manifestada aqui. E nós temos buscado o que é avivamento. Como nós vamos ter o avivamento se nós não buscamos? Querido, o Espírito Santo capacitou quando ele desceu sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo, né? E os apóstolos que estavam ali. Ele capacitou tanto, eles foram empoderados, que dali para frente a igreja foi totalmente diferente. Atos 2 em diante foi totalmente diferente. E está na hora da sua vida mudar. Amém? Está na hora da sua vida espiritual mudar. Está na hora da nossa vida, de Deus entrar e fazer um estardalhaço na nossa vida secular e mudar. Porque quando o Senhor governa a nossa casa, quando o Senhor governa a nossa vida, quando o Senhor governa o nosso trabalho, tudo muda. É diferente. A nossa vida nunca mais será a mesma. E o Senhor, Ele está dizendo hoje, Ele está no trono. E o trono dEle, que é um rei só, não existe mais de um. Tem o rei Jesus e o rei Antônio. Rei Jesus e a rainha mãe, não, é só o rei Jesus. Amém? É só para Ele. É tudo para Ele. Não existe outra coisa que não seja Ele. Lá em Apocalipse também, 11:15, diz assim. Apocalipse 11:15. Então o sétimo anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. É só Deus. Amém? É só Deus que vai governar. Querida, é só um trono que vai prevalecer. Nós temos que respeitar a autoridade do nosso país, a autoridade da nossa cidade, a autoridade que foi constituída no nosso trabalho, mas só existe um trono que vai prevalecer, que é Deus. E se eu tenho essa intimidade com esse governo, a nossa vida muda. E a gente não viveria tudo que nós estamos vivendo hoje. Essa guerra que nós temos vivido, né, de tanta coisa, de tanta bagunça, de tanta confusão no mundo, ela não é desse ano de 2026, ela é de muitos anos que já tem essa luta, já tem a guerra. E já começou na criação do mundo,
quando veio a serpente lançar lá o veneno dela. Mas quando houve a serpente, Deus já planejou Jesus Cristo, que ia pisar na cabeça da serpente. A serpente que tem se levantado contra a sua vida, contra a minha vida. Ela tem se levantado, ela tem feito tantas coisas, picuinhas familiares, desespero no coração, muitas vezes vontade de nem levantar da cama e ir trabalhar, brigas, guerras internas dentro de casa, guerra política, guerras de todo jeito, mas essa serpente que estava lá no início, no Éden, que tem se levantado, Deus já preparou quem? Jesus Cristo, que veio nessa terra, morreu, ressuscitou e está dentro de mim e de você. E a única coisa que você tem que fazer, quando a serpente se levantar, é pisar na cabeça dela. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que você tem autoridade no nome de Jesus. Você governa com Cristo. Nós precisamos entender isso, que nós governamos com Cristo. Amém? E por que a igreja é tão fria? Eu não falo a restauração. E por que a igreja hoje na terra é tão desanimada? A igreja é tão prostrada? E por que hoje a igreja dá tanto valor para o demônio? O demônio, sim, existe. Acontece um monte de coisa, sim. Mas nós precisamos entender que nós temos autoridade no nome de Jesus. E que nenhum mal virá para a nossa casa, nenhum mal virá sobre a nossa tenda, nenhum mal virá sobre nossa família, sobre os nossos filhos. Nós temos que ter autoridade de chegar e falar: sai, vá para o abismo que é o teu lugar. Como está aqui em Apocalipse 12, versículo 7, diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Amém? Houve guerra nos céus, e os anjos lutaram contra o dragão. Contra quem? Contra todo mal, querido. A gente tem que entender, existe o mal, como existe lá desde o início, mas a igreja precisa voltar. Amém? Voltar a ter autoridade. Voltar a buscar, voltar. Versículo 8 diz assim: contudo, estes não foram suficientemente poderosos e desta maneira perderam o seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Veja bem, qual a função do diabo? Qual a função de Satanás? Enganar. Está tudo bem, está tudo certo hoje ter a sociedade como nós temos. O diabo fala isso o tempo inteiro. Qual o problema? Eu fazer determinadas coisas, está tudo certo. O diabo veio somente, querido, para enganar. Satanás, que tem a capacidade de enganar, e ele tem enganado a igreja. E a igreja tem caído. Quantas vezes, querida, a igreja de Jesus Cristo, ela não tem a... Vou te dar um exemplo muito simples. Nós não temos a sensibilidade de saber quem eu ouço nas redes sociais. E eu começo a ouvir tudo. E aí minha cabeça vira uma confusão. Às vezes eu estou ouvindo algo que é espírita. Eu estou ouvindo algo que está vindo lá do maligno e eu não estou conseguindo discernir. Porque o Satanás, o diabo, ou Satanás tem capacidade de enganar. Às vezes eu olho ali, quem gosta de ler, fala: nossa, eu vou ler esse livro. Mas ele não tem discernimento. Que ou o livro é de Deus, mas não está na hora de eu entrar naquela guerra, ou não é todo livro que eu vou ler, não é toda literatura que eu posso ler, não é qualquer música que eu posso ouvir, não é qualquer coisa que pode vir aos meus olhos, porque o diabo ele veio para quê? Enganar.
nos enganar, daí ele enfraquece a igreja. E quando eu falo igreja, gente, somos nós, amém? Ele enfraquece a igreja, mas somente um trono prevalecerá, e esse trono precisa se estabelecer novamente dentro da minha casa. Satanás está caminhando pela terra. Satanás está caminhando muitas vezes dentro das igrejas, porque a igreja dá legalidade. Satanás, ele tem feito um estardalhaço. Quantos hoje estão num púlpito, mas são guiados por Satanás? Querido, mas já desde o início do mundo, Satanás já sabia o destino dele já foi traçado, que é o lago do fogo eterno, amém? Agora basta nós entendermos como igreja, que esse Satanás, esse diabo, que é o nome de enganador, não tem poder para me enganar. E a função, são várias, uma das funções do diabo é anular a autoridade da igreja. Porque muitas vezes, quando você se posiciona dentro do seu trabalho, você se posiciona como pai, você se posiciona como mãe, você se posiciona como um líder, muitos vão falar para você, mas você não é crente? Por que você está fazendo? Como que você está agindo assim? Porque você é muito bravo, porque você... Isso não pode ser assim, querido. Com Deus não tem negociar, amém? Com Deus não se negocia nada. O diabo gosta de negociar. O diabo gosta que você pegue a Bíblia e só acate aqui metade. Ou então, pegar coisinhas simples, 10 mandamentos. Daí está lá, não adorarás outros deuses, mas a igreja, muitas vezes fala, eu sou evangélico, mas adoro outros deuses. Qual que é o outro Deus? Não precisa necessariamente ser uma imagem de escultura, mas pode ser o carro, o dinheiro, ou a esposa, ou o filho. Que o diabo quer anular a autoridade da igreja. O que o diabo quer é não deixar o reino de Deus ser estabelecido na terra. E nós precisamos voltar com isso hoje. Deus falou muito comigo, que a igreja precisa resgatar essa autoridade. A igreja precisa resgatar essa autoridade que foi dada a ela. Amém? Mateus 25:11 diz assim, o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartai-vos de mim. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O rei Jesus, o nosso Deus, vai chegar um tempo que ele vai falar, malditos. Vocês estavam lá na igreja direto, adorando, talvez até mesmo no louvor, talvez como pastor, apóstolo, intercessor. Mas espera aí, se aparte de mim. E Deus não tem um palavreado bonitinho, não. Ele fala, malditos, a parte de mim. Eu não quero que você esteja comigo. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo. Deus já deixou escrito, só existe um trono. E é um tempo de nós nos posicionarmos. Querido, quando Deus avisa algo, é porque Ele sabe a guerra que nós vamos passar daqui a pouco. Talvez você não sabe, eu não sei. Mas Deus sabe. O que virá daqui uns dias? O que virá daqui um tempo? E que lado você vai ficar? E será que você vai ter força para não negociar com o diabo? Mas o que tem isso? O que tem de mais aquilo? A guerra com o diabo é grande, mas ele tem que se levantar e ficar debaixo dos nossos pés. Amém? Lá em Efésios, Deus já deixou um aviso para nós. Nossa luta não é contra humanos, nem contra principados
nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades e dominadores desse sistema mundial, e contra forças espirituais do mal. Querido, olha o tanto de governantes malignos. Muitas vezes um país inteiro, um estado inteiro, uma cidade inteira está debaixo de um governo maligno. Amém? Então aqui, debaixo de um governo maligno. E nós vamos vendo a decadência da sociedade, onde tudo é normal. Nunca existiu tão forte a destruição da família natural, instituída por Deus. Qual é a família instituída pela Bíblia? Qual é a família instituída pela Bíblia? Homem e mulher. Nunca houve tanta decadência, nunca houve tanta destruição dos valores, nunca houve tanta nudez, nunca houve tanta falta de pudor, falta de respeito, nunca houve tanta coisa. Por quê? E nunca houve tanta igreja. Hoje existe muita igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nunca houve tanta escuridão. Porque os valores da sociedade estão mudando o sistema total de autoridade governamental. Não importa que reino a quem o nosso governo do país, do estado, da cidade, a quem ele se prostra. Não importa. Porque é ele e Deus, mas nós temos que ter certeza de quem nós servimos, amém? Nós temos que ter a convicção de que trono nós nos prostramos. Deus começou a falar muito comigo, bastante, sobre esse tema, quando foi em Pentecoste, que foi uns dias atrás, que eu vi uma matéria, eu li uma matéria que o presidente dos Estados Unidos, o Trump, tinha declarado sobre o país, né, sobre os Estados Unidos, que era para ter um dia vamos dizer, de um jejum. E ele declarou ali que um sábado era para todos participar do Shabá, ou seja, do descanso. A gente sabe que os Estados Unidos têm muito judeu, mas ele não falou aquilo porque seriam só para os judeus, não. Eu não tinha entendido, eu fiquei pensando, mas por que o Trump declarou isso como nação? Que todos naquele sábado precisariam descansar, e declarou um feriado. Pela primeira vez na história americana, eu até escrevi aqui, um presidente convoca a nação inteira para observar o Shabat. Shabat é descanso, amém? Shabat é o nome que o judeu usa, mas é um descanso. E nesse dia, ele decretou que ficariam em oração, louvor e gratidão. E eu não entendi. Isso foi no dia... Foi mais ou menos 19 de maio, que ele determinou isso. E sobre, querido, um país inteiro, ele determinou. Mas sabe por quê? Veja bem, qual a importância de um governo? Mas se nós não temos um governo consciente,
Nós precisamos aprender a governar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, amém? Aqui, glória a Deus que o Trump fez isso, sabe por quê? Aí estudando eu fui entender que em 2009, quando Obama foi presidente, ele declarou com a boca dele que os Estados Unidos não era uma nação cristã, mas sim era de todas as religiões. Também era espírita, também era muçulmana, também era... E foi falando todos os nomes. 2009 ficou liberado pelo presidente dos Estados Unidos, na época, Obama. Liberou ali naquele país uma palavra. Queridos, ó, quão é poderoso a palavra que você fala, aquilo que sai da tua boca, e principalmente como governo da sua casa, se você é mãe, se você é pai, se você é um líder. E todo esse tempo, né, mais ou menos 2009, agora em 2026, vários apóstolos da nação, pastores, e junto com o presidente da República, entenderam que precisaria que ia se comemorar 250 anos de libertação, né, do país ali, das Américas, também precisava ser liberado pela boca do governo do país, que foi o Trump, que os Estados Unidos serve só um trono, serve só o Rei Jesus. É um país cristão. E liberou, ele fez lá uma reunião, liberando. Se você quiser, você vai ler as notícias, tem várias notícias sobre isso. Ele liberou com a boca dele. O nosso país, os Estados Unidos, só serve Jesus. Só serve ao Senhor Jesus. Querido, declarações públicas de um governo são como fogo derramado sobre um território. Declarações públicas, declarações de um pai, de uma mãe, são como fogo que é derramado. Um pastor, um líder, é como um fogo que se derrama. Por isso nós temos que entender como é importante a gente pegar de novo a autoridade que Deus me concedeu e te concedeu, e vivermos uma vida diferente em Cristo. Então, na festa de Pentecoste, o presidente, a maior autoridade daquele país, ele vai declarar: todo o nosso país se conecta com Deus. Todo o nosso país se rende a Jesus. E hoje Deus fala comigo e com você. Eu posso escolher, eu posso viver em vitória ou em derrota. Porque Cristo já venceu todas as guerras, querido. Cristo já venceu todas as guerras. Mas a igreja de Jesus Cristo está titubeando. A igreja de Jesus Cristo está brincando. A igreja de Jesus Cristo não tem autoridade suficiente, tem medo e recua por algumas coisas. A igreja muitas vezes faz negociata com líderes na política. A igreja de Jesus Cristo, ela faz o que lhe convém muitas vezes. Ah, me convém isso, então vem cá. Você é um líder político, mas você pode vir aqui no púlpito. A igreja de Jesus Cristo se corrompe, mas hoje Deus fala para nós, nesse remanescente que está aqui, que é tempo de voltar a ter a autoridade que Deus nos deu. Amém? É um tempo de nós prevalecermos, como lá na história de Gideão. Estou aqui quase para a metade da pregação. Não, já que acaba. Querido, mas é um tempo da gente lutar e prevalecer como Gideão prevaleceu. Lá no livro de Juízes. Era um tempo difícil, você lembra? Eu preguei aqui esses dias. Era um tempo difícil,
Era um tempo que as pessoas viviam escondidas do inimigo. Onde que Gideão estava malhando trigo? Escondido dentro do lagar. Hoje, eu quero te dizer bem sério, Deus falou muito comigo, mas o cristão hoje está escondido. A igreja de Jesus Cristo, ela não tem coragem de dar a cara a tapa para nada. A igreja de Jesus Cristo, ela prefere fazer negociata com tudo. Com o governo que é corrupto, com esse que é corrupto, com aquele que é corrupto. Mas ela não tem coragem de falar, eu não me alianço com você. Eu não vou me aliançar com isso. Eu não vou fazer isso só porque meu patrão está pedindo, eu não vou. É hora de discernimento, é um tempo que Deus está falando para a igreja de Jesus Cristo discernir, porque se você discernir e obedecer, você vai governar essa terra com Deus, amém? Nós vamos governar, e naquela época de Gideão, que está lá em Juízo, o povo vivia escondido, porque eles tinham medo dos midianitas. Querido, hoje a igreja, sabe como que eu vejo a igreja hoje? Igreja de Jesus Cristo, uma igreja escondida. Uma igreja que ela vai lá na igreja, no culto, então ela pega o celularzinho dela, porque a Bíblia está ali, daí ela vai, escuta o culto, o cultinho lá e tudo bem. Só ali ela deu as caras, ali pronto. Mas ela não está lutando pela ideologia de Jesus, que é a família. Ela não está lutando por muitas coisas. Eu digo, não é brigar, querido, não é brigar, porque muitos aí estão brigando. Não, mas é se posicionar. Muitos hoje estão, como Gideão estava naquela época, governando escondido, quietinho, para não se posicionar como um homem, uma mulher de Deus, porque ela não quer se opor a esse reino que está aí do mundo, mas Deus está nos levantando, querido, hoje. Ele vem para falar, querido, você precisa se opor ao reino de Satanás, amém? Do diabo, que é mentira, que é engano. Pode ser presidente da república, pode ser quem for, o presidente da sua empresa, seja o que for. Precisa ouvir a verdade. Filho, você pode fazer isso para mim? Você pode assinar aqui? Não! Eu não vou compactuar com o pecado. E Deus nos olha, onde nós estamos escondidos. Eu sou igreja, mas eu posso ser conivente com qualquer pecado. Eu sou igreja, mas não tem problema. Vamos morar junto. Eu sou igreja, mas vamos fazer isso. Está tudo bem? Não está. Querido, e onde está a autoridade da igreja? Aí começa a ser corrompida, enfraquecida. Nós precisamos sair do lagar hoje, amém? Porque só existe um reino, só existe um trono. E nós precisamos sair desse esconderijo que a igreja está, batendo palma para qualquer um que entra, batendo palma, dando microfone para qualquer um, batendo palma e aplaudindo e qualquer coisa. Não, chega, Deus quer te levantar como uma igreja posicionada, uma igreja que tem poder, uma igreja que eu tenho falado aqui, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Poder no nome de Jesus. Gente, Deus está falando muito. É tempo de você discernir tempos. E esse é um tempo difícil e vai piorar. É um tempo que não adianta viver somente de conversas, comentários vazios lá nas redes sociais, perder tempo tanto com tantos comentários vazios, e nós sermos uma igreja como é uma vasilha que sai rolando, né? E faz muito barulho, mas não tem nada dentro, é vazia. É tempo da gente entrar em lugares que a gente nunca entrou e ganhar essas pessoas, amém? É um tempo de entender que somente um trono prevalece. Vocês acham que talvez foi fácil para o Trump, como presidente da República, falar, olha, estou decretando aí um Shabá, sábado, tal data, do pôr do sol
de 19 até tal do dia seguinte, todos não vão fazer nada. Decreto, feriado, descanso, todos que puderem vão orar, engrandecer o nome de Deus. Deus está falando para você, homem valente, como ele falou para Gideão, homem valente, esforçado, mude essa situação. Mulher valente, esforçada, mude essa situação. Nós precisamos influenciar onde nós estamos e não sermos influenciados. Nesse tempo de pastor, de pastoreio, de aconselhamento, eu vejo que a maior parte das pessoas que estão dentro de uma igreja, que começa a se relacionar, né, a namorar ou com pessoas que não são, é muito mais fácil essa pessoa da igreja ir para o mundo do que essa pessoa da igreja trazer o outro do mundo para a igreja. É muito mais fácil. Porque as coisas do mundo nos atraem muito mais. É mais fácil, é mais legal, é mais colorido, é mais bonito, mas leva para o fogo do inferno. Querido, é tempo de honrar a Deus. É tempo, porque Ele morreu para a gente. Ele morreu por nós. Nós não podemos temer. Às vezes eu fico pensando, será que Jesus morreu na cruz? Ele veio nessa terra, Ele sofreu tanto para a gente só falar de carrões, como muitas igrejas, de mega templos, de lugares exclusivos para a nata sentar, ou de ter grandes riquezas. Não é possível. Será que Jesus veio no mundo até só para isso? Para muitas igrejas só? Pensarem que eu preciso ter não sei quantos milhões de seguidores? Temos que enfrentar isso, temos que enfrentar aquilo que nos impede de avançar no reino. Porque o que vai prevalecer, gente, é o reino de Deus. Vamos falar junto, o reino de Deus. O que vai prevalecer é o reino de Deus. Todas as outras coisas vão acabar. Todas as outras coisas. E esse é o remanescente. Você é um remanescente. Por isso eu falei, né? Eu quis ler aqui para esses jovens, que está lá em Joel, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. É Deus que capacita, é Deus que te capacita, é Deus que me capacita. A nossa igreja é a nossa casa, a nossa igreja é o nosso trabalho. A nossa igreja pode ser lá no carro, pode ser na rua. E será que eu estou tendo essa ousadia de declarar que eu só sirvo um rei, que é o Rei Jesus? Lá no ano de 1906, Deus levanta um irmãozinho, né, negro, que ele não podia frequentar as igrejas comuns, que é o William Seymour. Ele não podia frequentar as igrejas dos brancos, ele não podia frequentar ali. E Deus levanta aquele homem, um remanescente, um homem sozinho, que colocava a cara dentro de um caixote. Ele punha o caixote num lugar, numa sala lá que ele arrumou, e chorava, e pranteava. E dali veio um grande avivamento, mas um grande avivamento, que foi em 1906, que é o avivamento da Rua Azusa. Se você tiver interesse, leia, busque, para você ver, começou com um homem. Um homem, avivamento. Querido, Deus está à procura de homens e mulheres cheios da presença de Deus, que ora, que busca, não precisa nem ter instrumento, coloca a cara no pó. Junta os homens, vão orar, pelo amor de Deus. O que nós estamos esperando? Juntas, mulheres, vamos orar. Não, mas a gente só vai se tiver um evento, a gente só vai se tiver isso, a gente só vai se aparecer na mídia. Querido, o avivamento começou lá em 1906, porque esse homem que foi lá tão maltratado, porque ele era negro, mas o avivamento veio dele. Logo depois veio o avivamento de Toronto, no Canadá, que foi um grande avivamento. E hoje Deus está esperando outro avivamento através da sua vida, através da minha vida. Porque quando a gente se submete ao governo de Deus,
Ele derrama avivamento. É fácil ser firme? Nas coisas de Deus não é fácil. Você vira motivo de chacota. Você vira motivo de risadinhas. Você vira motivo da família muitas vezes nem querer conversar com você, ou pessoas não querer nem saber de você. Mas não tem problema. O que importa é que você vai ser o remanescente fiel e que vai trazer o avivamento nessa terra. Por isso Deus fala, gente, não dá para ter 2 tronos. Para de cochear em 2 pensamentos. Para, você quer Deus ou você quer esse? O diabo, aquele que mente, que engana. Você quer ser o tempo todo que alguém massageie o seu ego? Eu sou o melhor. Não, é tempo da gente se posicionar. Sabe por quê? O avivamento traz crescimento. Avivamento traz crescimento e produz discípulos. Avivamento produz discípulos. Depois de Atos 2, Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram. As igrejas como estão, gente, não traz gente. Traz gente que pula na piscina. Passa pela água da piscina, mas ela não deixa o velho homem lá. Porque ela quer ter uma vida tão confortável, do mesmo jeito, nas mesmas práticas mundanas, e cheia de armadilhas, de fortaleza nos pensamentos, dominadas por Satanás, cheia de uma vida de ocultismo. Você vai conversar com pessoas, não conseguem entender qual o problema eu ir ali naquela reunião. Qual o problema eu ter esse objeto dentro da minha casa? Qual o problema eu praticar isso? Aí parece uma ginástica, mas serve a outros deuses. Querido, uma igreja avivada, ela vai queimar os livros de ocultismo. Uma igreja avivada, ela vai desfazer obras de feitiçaria. Mas hoje o que a gente está vendo é uma igreja que está misturando tudo. E tudo está tudo bem. E para encerrar, igrejas agem em autoridade. As igrejas agem em autoridade e não se resumem em ser apenas santuário. Eu não quero ser só um santuário, amém? Não quero ser só essa carcaça, mas eu preciso ter autoridade. A igreja precisa entender que ela tem que ter autoridade e eu fazer a diferença. Eu pus aqui, nos negócios, no governo, na cultura, na educação, na saúde. Seja onde for, eu tenho que fazer a diferença. Querido, chega de ser uma igreja de qualquer forma. Quando eu falo aqui, eu não estou dando recado para ninguém, estou falando como igreja, porque Deus me incomodou muito. Glória a Deus. Em 2009 para 2026, lá nos Estados Unidos, ficou o que os pastores, os apóstolos dizem é que a vida espiritual ficou muito machucada por essa liberação de uma palavra do governo. E, de repente, Deus está trazendo um avivamento grande em muitos lugares, porque também um governo fala, esse país é de Jesus. E está na hora de você se manifestar e falar, a minha casa é de Jesus. A minha casa é de Jesus. A minha empresa é de Jesus. Eu trabalho. Comigo é assim, é de Jesus. Eu não vou compactar com isso. Diz de uma pessoa veio conversar comigo, olha para você ver, queridos, eu quero te dizer que você não tem ideia. Às vezes coisinhas tão simples que as pessoas fazem e não vê a legalidade que ela dá para o diabo entrar na vida dela. É muito sério.
A pessoa falou para mim, eu estou buscando resolver minha aposentadoria, mas eu estou com uma dor assim, tal, no braço, isso, aquilo, mas eu estou vendo aí que os médicos me deu um atestado, né, um documento que eu tenho esse problema, que daí eu consigo aposentar mais rápido. Daí eu perguntei, mas você tem esse problema? Você tem mesmo esse problema? Eu tenho essa dor, assim. Querido, você não tem ideia a legalidade no mundo espiritual. Quando a gente dá para o diabo aquilo que eu não tenho, e eu quero dizer que eu tenho. Como uns anos atrás, um irmão aqui da igreja, muito amigo nosso, ele não era desse ministério, eu cheguei na casa dele e falei, Deus pediu para eu vir aqui orar por você. E quando eu fui orar por ele, Deus falou assim, você está para assinar um documento e depois comprar e adquirir um bem, mas não assine, que não é de Deus. Daí ele ficava olhando assim, nossa, mas o que é? Eu não tô fazendo nada. Ele olhava para mim. Eu falei, então, você vai comprar algo dizendo que você tem algo, é o que Deus está falando. Daí ele falou, nossa, pastor, a senhora não sabe. Eu estou pegando um atestado do médico que eu tenho aqui um problema na coluna, porque eu vou comprar um carro 30% mais barato, porque eu tenho um problema na coluna. Eu falei, você tem esse problema? Não está assim determinado, mas o médico vai me dar, porque eu sou amigo dele, então eu vou comprar o carro. Eu falei, senhora, entrega para Deus. Se for de Deus, aqui está uma pessoa falando, uma pastora falando, mas você pode me julgar essa palavra ou não. Você vai lá e vê se você vai comprar esse carro. Ele disse que chegou lá, Deus incomodou tanto ele, que não deu certo de comprar o carro. Ele falou, não quero isso para a minha vida, não. Quantas vezes, sem querer, a gente determina sobre o filho, sobre a filha, sobre o marido, sobre a nossa casa, algo que nós não temos. Ele não tinha um problema na coluna, mas ele queria dizer que tinha para ele comprar um carro 30% mais barato. Quem entrou? Era igreja. Era igreja, convertida há muito tempo, mas quem entrou? O diabo. O que é o diabo? O que quer dizer diabo? Enganador, mentiroso. Toma cuidado. Não é essa igreja que Deus está chamando. Deus está chamando uma igreja que só tem um trono, que reverencia um trono, que só se dobra diante de um trono, que é Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes nós estamos com tanta mentira dentro da nossa casa, e nós nos dizemos que somos igreja, e a vida financeira não anda, e o dinheiro só está gastando com médico, com remédio, com isso, com aquilo. Por quê? Porque eu não sou sincero com Deus. Existe o enganador, existe o diabo, Satanás, que rege a minha vida com mentira. Amém? Se coloca de pé. Essa igreja, Deus está chamando a igreja que serve somente o trono de Deus. Aleluias. Santo é o teu nome. Xararacanta lalalaias. Esse é um tempo da gente pedir perdão como igreja. Para nós, por nós e para toda a igreja que está espalhada nessa terra, que tem sido como no tempo de Gideão, escondida, uma igreja escondida, uma igreja que não avança, uma igreja que não tem coragem de evangelizar, uma igreja que não tem coragem de avançar, uma igreja que tem compactuado com pecado, com erro, com mentira. Uma igreja que olha para a família e fala, tudo bem esse tipo de família. Não está tudo bem, porque a única família que existe para Deus é homem e mulher. Xererecanta lalaias. Santo é o teu nome.
Oh Deus Todo-Poderoso, vem com teu poder, vem com teu avivamento sobre nós. Senhor, vem com teu temor no nosso coração. Queremos te adorar. Queremos entender hoje, sair daqui hoje, sabendo que somente existe um trono, o trono de Deus. O Deus Pai, que enviou o seu único filho para morrer naquela cruz e nos salvar. Que nós temos autoridade para desfazer toda obra de macumbaria, feitiçaria. Que nós temos toda a autoridade para impor as mãos e vidas serem curadas. Que nós temos autoridade em Jesus para levar a libertação aos cativos. Que nós temos autoridade para falar: não, eu não quero, eu não pego isso porque não é meu dinheiro, eu não quero propina, eu não quero coisa errada. Xararacanta lalaias, porque eu sou igreja de Jesus Cristo. Eu não sou do diabo, do enganador. Aquilo que é meu fica dentro da minha casa, aquilo que não é meu eu entrego. Eu entrego para quem é devido, eu entrego para o Senhor, eu entrego para outra pessoa. Senhor, traz ousadia para confrontarmos os filhos que estão vivendo uma vida errada. Para confrontarmos, Senhor, até mesmo aqueles do nosso trabalho, não brigarmos. Senhor, queremos ser uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que se posiciona, uma igreja que vai para as ruas, uma igreja que não está em busca de curtidas nem de likes, uma igreja que é cheia da presença de Deus, uma igreja que manifesta a tua glória, uma igreja que está pronta sim a sofrer por Jesus, uma igreja que chora, que se derrama na presença do Pai, mas não é uma igreja que só quer comodismo, uma igreja que quer somente ficar no sofá da sua casa, uma igreja que não lê a Bíblia, que não ora, que não busca. Senhor, nós não queremos mais ser essa igreja, uma igreja que está voltada somente para os negócios dessa vida. Oh Deus, nós queremos servir ao Rei Jesus. Nós queremos te dizer, Senhor, que nós servimos somente a um trono, ao Rei dos Reis, aquele que governa o mundo, aquele que governa a nossa vida. E junto nós estamos aqui, Pai, de passagem. Sabemos que não fazemos parte desse mundo, que em breve o Senhor vai voltar e tudo vai ficar aqui, nesse mundo. Xararacanta lalais. Põe a mão no seu coração. Sinta Deus queimar seu coração. Queimar seu coração. Peça para Deus queimar o teu coração de desejo pelas coisas dEle. Tudo para Ele, por Ele. Somente dEle. Oh Deus, queima o nosso coração por Ti. Queima o nosso coração pela Tua obra. Queima o nosso coração pelas Tuas coisas. Oh Senhor, temos preocupado tanto com a escola, com a faculdade, com o trabalho, com o carro, com o dinheiro. Senhor, mas que o Senhor seja o primeiro.
Aviva, Pai, o nosso coração. Aviva o nosso coração. Aviva, Pai, o nosso coração. Oh Deus, enche o nosso coração de amor por Ti. Nada pode mais fazer parte da minha mente a não ser o Senhor em primeiro lugar. Oh Deus, vem sobre a nossa casa, vem sobre essa igreja. Eu quero entregar agora, Senhor, Comunidade Evangélica da Restauração. Todo esse tempo, quase 30 anos nesse lugar. Pai, venha nos dar força, nos dar ânimo, nos dar coragem para mais uma temporada, para mais, Pai, um tempo nesse lugar. Senhor, nos enche, Pai, com a Tua presença, que o som que sai desse lugar possa inundar os bares, os restaurantes, os hotéis, as pousadas, possa tocar em vidas, e vidas se renderem a Ti. Que vidas possam sair dessa miséria espiritual. Oh Senhor, que nós possamos ser a diferença nessa terra e fazer a diferença. Aleluias. Santo é o Teu nome. Quebra agora da nossa mente. Quebra agora da nossa mente toda fortaleza na mente, todo bloqueio na mente, todo bloqueio que Satanás colocou por leituras de livros de ocultismo, de autoajuda, de lugares que eu entrei que não era para entrar. Senhor, quebra toda fortaleza na mente, que não tem deixado a palavra de Deus penetrar, que não tem deixado orar e buscar, de orar e ler a Tua palavra. Senhor, quebra agora todas as fortalezas da mente. Senhor, desfaz agora todas as cadeias, os grilhões, as correntes que estão nos nossos pés e nas nossas mãos. Solta agora, Senhor. Desfaz toda a obra de Satanás que tem prendido vidas nesse lugar, que não avançam. Satanás não tem deixado vidas aqui avançar. Como igreja, quebra e desfaz todos os grilhões que estão amarrando mãos e pés e nos leva para uma nova caminhada, em nome de Jesus. Aleluias. Colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Existe um trono
no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina, e a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa. E este Rei veio a mim com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não, 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 não. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não. Este Rei veio a mim com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não, 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 não. Existe um trono, existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina, e os anjos declaram dizendo que é santo, 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 santo. E os anjos declaram que é santo, 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 santo. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não, 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 não. E quem poderá conter o seu poder? Estabelecido está o trono e o governo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças,
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória. O Rei da Glória. O Rei da Glória. Fogo nunca apaga, fogo nunca morre, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não. O fogo nunca morre, fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, nunca é vencido, nunca é vencido, não. Adora o Senhor. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Cante isso. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Nós fechamos, diga isso, só tu és santo, só tu és. Tua igreja declara, Senhor, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Dê um aplauso bem gostoso pro Senhor.